pessoal, analisando aqui, ó. Tô vendo aqui fusível. Tô vendo aqui o termistor. Aqui, cadê? Aqui, pessoal, aqui é a lâmpadazinha de dentro, né? E pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo passado eu tinha colocado esse micro-ondas aqui e a gente estava fazendo alguns testes nele, né? Porque ele está apagado, né? A gente tem um problema aqui na placa, né? Até pedi para comprar dois componentes, né? Os componentes aqui já chegaram, ó. Era um é o fotacoplador e o outro é o CI, certo? É o CI que manda pro transformador choke, né? Uma fonte chaveada aqui. Mas o nosso intuito do vídeo não vai ser por enquanto esse, né? A gente vai fazer um levantamento aqui do esquema elétrico. Eu vou fazer uma apresentação aqui do esquema elétrico para saber como é que tudo isso aqui funciona, certo? A gente primeiro vai ter que entender isso aqui para depois vir para cá, né? Com essa plaquinha aqui, né? Então a gente vai ali pro quadro, né? Quadro branco e o desenho já está feito, o esquema elétrico, a gente vai só fazer uma varredurazinha, entender cada componente desse, né? Que é cada um para que serve, certo? Vamos lá? Então pessoal, aqui está o nosso desenho representativo, né? De todo o periférico que tem naquela máquina ali, né? Daquele micro-ondas. E eu fiz o favor de desenhar isso aqui para a gente dar uma estudada aqui, certo? Aqui, só para facilitar o entendimento de vocês, aqui eu desenhei a placa, desenhei os micros da porta aqui, ó, micro, porta, né, ó, micro, portas, dá, né, ó, micro da porta aqui, são 3 micros, né, são 2 abertos e um fechado, certo? Ele aqui, ó, são 2 abertos e um fechado. Nós temos aqui a nossa lâmpada, temos aqui o nosso ventilador, temos aqui o nosso motorzinho que gira aquele prato que fica internamente dentro do micro-ondas. Aqui é o nosso transformador elevador, né? Ele vai na ordem de 220, mais ou menos até 4.000 volts, né? Então 4 kVA, 4 kV. Certo? 4 kV. kVA é potência ativa, né? Então aqui é a nossa placazinha, ó, a placa. Nós temos aqui um diodo que fica próximo desse transformador. É um diodo de alta potência, de alta voltagem. Ele é na ordem de 15.000 kV, né? Ele é bem alto mesmo. E aqui o famoso Megatron, né? O Megatron é onde vai fazer todo aquele processo através do capacitor de diodo e fazer gerar aquela frequência, né? Então é o seguinte, ó. Então vamos ver como é que isso é aqui, pessoal, ó. Eu vou chamar isso aqui de linha 1, ó. Linha 1, linha 2. Certo? Eu não vou chamar de neutro porque se for bifásico vai ser linha 1, linha 2, né? Se for monofásico vai ser fase e neutro. Mas vamos aqui, ó. Aqui eu destaquei essa cor vermelha aqui, então, onde vai percorrer toda essa linha aqui, essa fase aqui. Lá no nosso micro-ondas tem 3 tipos de fio lá. Deve ser, não sei se é para facilitar na montagem do fabricante, né? Mas tem fio branco, fio amarelo, tem fio marrom e fio azul, certo? Então aqui, ó. Começando pela linha 1 aqui, pessoal, ó. Aqui de cara aqui, a gente já viu o nosso fusível, certo? Tem o nosso fusível aqui. Esse fusível vai levar para a nossa lâmpada, que é a lâmpada que fica dentro do micro-ondas, certo? Aí ele pega de cima, vem aqui, ó. Ele vem de cima do nosso primeiro fio de curso aqui, ó. Certo? Nosso micro. Fio de curso e micro são a mesma coisa.
Aí ele vem, certo? E vai lá para a alimentação da nossa placa, né? Vou chamar aqui de linha 1. Linha 1 da nossa placa. Aí aqui, pessoal, ó, esse vídeo aqui fechando, né? Essa mesma linha, ele vai ser transmitido para cá, ele muda para cá. Ó. Se eu fechar esse contato, então, por isso aqui eu fiz vermelho também, ó. Aí vai levar aqui, ó, o nosso ventilador, vem aqui por baixo, né? E vai levar para o motorzinho que gira lá a bandejazinha, certo? Esse aqui, ele já vai diretamente na placa, ó. Que é esse terminalzinho aqui, ó. Só ele vem aqui, ó, certo? Olhando aqui para trás, depois eu vou ver, eu acho que ele alimenta esse display aqui, ó. Não sei se ele liga o display, eu vou ver depois disso aí, certo? Mas vamos aqui, ó. Esse contato do terceiro micro vem para cá, beleza? Então vamos adiante. Passou por aqui, aí vai para o transformador, certo? Então aqui, ó, quando eu fechar a porta, que esse micro entra, né? Eu tenho corrente aqui, ligo o motor e deixo o transformador preparado para receber esse outro relézinho da placa, que é esse maior aqui, ó, que é esse que está aqui, certo? E aí isso aí vai ser feito via comando painel, né? Quando eu configurar aqui o processo que eu quero, né? Aí ele vai executar e vai ligar e desligar, né? Pronto. Então a gente percorreu toda a linha aqui que está em cor vermelho. Agora a gente vai percorrer a linha que está na linha 2, certo? Então ele vem aqui, ele sobe para cá, vem, ó. Ele vai até esse micro aqui, aquele que eu te falei, ó. Esse micro. Ou, aliás, esse relé, desculpa pessoal. É um relézinho, né? 2 contatos, contato seco. Então ele vem pra cá. Vem aqui, ó. Aí vem até esse contato. Vem esse contato aqui, ó. Desse micro. Ele é normalmente fechado. Né? Quando eu abro a porta, ele fecha. E quando eu ligo a porta, ele abre, certo? Já que vai para entender isso aí. Aí vem pra cá, aí vai lá para esse terminal aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Que esse aqui, ó. Eu não falei, mas esse aqui, esse primeiro aqui, ó, é o que chega aqui, ó. Né? E esse daqui, esse é o que chega aqui. Aí pessoal, esse terceiro pino aqui, ó, internamente dele tem esse relé aqui, ó. Aí eu segui na trilha da placa, né? Ele faz contato também com esse linha 2, ó. Então, quando esse micro aqui ele é acionado, o que vai acontecer aqui, ó, ele vem para o nosso motorzinho aqui, ó, o nosso motor do prato, né, vai para o ventilador e vai para a lâmpada, né, vai para esses 3 aqui, ó. Então, com esse relé aqui, né, eu vou ligar o meu motor da bandeja, né? Vou ligar o ventilador e vou ligar a lâmpada, beleza? Então, certo? Então vamos ver aqui, agora vamos aqui, ó. Vamos entender agora o seguinte, ó. Quando eu abro a porta, o que acontece? Esse micro abre, né? Eu não vou ter contato dessa linha para cá. Então quer dizer que o ventilador ele desliga o ventilador, desliga o motor, né? E desliga o transformador. Ele desabilita, na verdade, né? Vai desabilitar isso aí para não deixar, para não ter cuidado da pessoa se queimar, né, pessoal? Quando eu vou abrir lá, né? Ele vai desabilitar totalmente o transformador, não vai deixar o Megatron funcionar, não vai deixar ele aquecer, nem vai deixar esse motorzinho girar, certo? Aí quando eu abro isso aqui também, eu não sei qual é a função desse daqui, né? Eu estou achando que ele é só para acender o display, certo? Ele é só para acender o display. Eu
quando eu voltar com o vídeo, eu vou ter que trocar esses componentes aqui, né? Aí eu vou saber qual a função disso aqui, ó. Se ele é só para acender o display ou não. Pode ser que na hora que eu abro a porta, esse display aqui ele apague, né? Tipo assim, uma segurança para não deixar mais nenhuma função dessa habilitada, né? A menos que eu feche a porta e configure lá o processo que eu vou precisar naquele momento, certo? Então, aqui, ó. Então o micro fechou, né? Aí esse aqui vai abrir, porque esse aqui está fechado. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando esse aqui abrir, né? Agora, não tem negócio estranho, pessoal, que bem aqui, ó, é como se fosse um puto aqui, né, ó. Porque eu tenho a linha 2 aqui, ó. Tem um L2. Ó, eu tenho um L2 e vou chamar esse outro contato aqui de L2.1. Por quê, ó? Porque o L2 ele vai chegar aqui, né? Ele chega por aqui, ó. Pessoal, eu não falei do varistor, né? Na linha 2 ele passa pelo varistor, certo? Aí vem pra cá, aí sobe. Esse varistor aqui, ele é um sensor de temperatura, né? Ele estando frio, ele tem uma resistência altíssima, né? Então, aliás, uma resistência baixa, né? Ele conduz. Quando ele é aquecido, ele começa a aumentar a sua resistência, fazendo com que ele interrompa esse fluxo aqui de corrente aqui, ó, para cá. Então ele vai desligar. Ele não vai deixar ligar o comando aqui, né? Essa parte de funcionamento aqui, né? Então aqui, ó, isso aqui que eu quero chamar a atenção, isso aqui, ó. Vamos analisar isso aqui, pessoal. Perceba que bem aqui, ó, embaixo, ele chega. Se esse milho aqui estiver fechado, ó, eu tenho aqui praticamente um curto. Eu não sei assim, a ideia do fabricante ter feito um negócio desse aqui não, mas vamos entender aqui o que ele quis fazer. Quando eu fecho a porta, eu abro esse contato. Se eu abrir a porta, eu fecho esse e abro esse, né? A partir do momento que eu abri ele aqui, eu desabilito qualquer coisa que vinha para cá, certo? Mas aqui já pensou, se esse relé aqui colar, se o contato do fio de pulso colar, e eu for fechar, né? Ele ficar colado, quando eu abrir, ele aqui em vez de abrir também, vai fechar. Aliás, vai ficar colado, fechado. E esse aqui, né, ele está aberto. Quando eu abrir, ele fecha. Então, pode ser que passe por aqui uma corrente, né, e crie esse curto. Porque essa linha aqui, ó, vem daqui, ó. Ele vem daqui, né? Apesar que vai depender se esse aqui também tiver acionado, né, ó. Eu não sei, eu não entendi nada disso aqui. Eu acho que nem precisava disso aqui. Esse travamento aqui. Então, ó, isso aqui, como ele pega aqui por baixo, jump aqui, ó. Isso aqui está totalmente dependente desse fio de pulso aqui, ó. Eu acho que aqui foi só para pegar a carona mesmo aqui, ó. Porque aqui não vai nada para ali. Praticamente está inerte, né, isso aqui, ó, esse fio de pulso. É como se ele não existisse. A única coisa aqui que está causando aqui, né, como eu falei, acontecer desse fio de pulso colar, se ele ficar colado, né? Ficar colado, quando eu for abrir esse aqui fechar aqui, ó. Como esse aqui vai estar colado aqui, ó, eu vou ter corrente aqui, bem aqui assim embaixo. Aí quando eu abrir a porta e esse fio de pulso fechar, aí ele vem por aqui, né? Ó, ele pega bem em cima. Pá! É um curto, né? Não sei pra que isso aqui. Eu fiquei horas e horas tentando entender isso aqui. Eu achava até que eu tinha desenhado errado isso aqui. Mas aí eu vi que eu tinha desenhado certo mesmo. Fiz de novo. E não consegui entender isso aqui de jeito nenhum.
Eu não sei pra que isso aqui, ó. Não era pra ter isso aí, não era pra existir isso aí. Então tá aqui, né? Aí aqui, já falei, aquele relézinho é o contato, né? Que chega aqui, é um caminho. Então esse contato são dois fios que saem, o terminalzinho entra aqui. E esse aqui tá intercalado aqui com o display, né? Aí esse daqui, esse maior, esse preto, ó, que vai ligar ele diretamente, ó, ele vai mandar aqui, ó, vem pra cá, esse contato fecha, mando pra cá, pra lâmpada, ventilador, e mando aqui pro nosso motor da bandeja, né? O transformador é independente, ele aqui pelo segundo relé, que é justamente esse. Ele aqui é só para ligar o transformador. Esse aqui liga a lâmpada. Ó, vamos começar aqui de novo. Esse relé aqui maior, ele vem, ó, ele liga o transformador. Esse aqui, ó. Então, se o transformador não estiver ligando, você já pode ir nele aqui, ó, saber se ele está atracando ou não, né? Esse segundo relézinho aqui, ó, ele é o menorzinho, é esse bem aqui, ó, aquele aqui, ó, na placa, ó. A gente pega um contato aqui dessa linha aqui, ó, e vem pra cá, essa linha aqui. Aí quando ele é acionado, né, aí o que ele faz, ó? Liga a lâmpada, liga o ventilador e liga o motorzinho. Liga o motorzinho daquele prato lá, né? Então é isso aí, ó. Certo? Entendeu, pessoal? Aí? Então no próximo vídeo, né, a gente vai terminar de consertar, porque está parada a placa, né? A placa não está funcionando. Aqui nós temos aqui nós temos uma fonte chaveada aqui, né? Eu preciso, né, substituir esse CI aqui, ó, esse aí e o fotacoplador, né? Aqui tá por baixo aqui o fotacoplador, aquele aqui, certo? Aquele aqui. Então é isso aí. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, né? Quando a gente, né, no próximo vídeo a gente vai estar trocando isso aí para saber se realmente, né, ele vai ligar. Então assista o primeiro vídeo, como é que foi como é que tudo começou, né? Essa aqui a gente vai ficar com uma parte 2, beleza? E vem a parte 3 que a gente vai trocando os componentes para ver se tem mais alguma coisa queimada, né? Para poder te ligar a nossa plaquinha, fazer ela funcionar, beleza? Até mais, pessoal.